Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Nós temos duas circunferências que estão se tangenciando aqui neste ponto e esta reta que tangencia essas duas circunferências nos pontos D e E. A gente sabe que esse segmento DE, que é um segmento de tangência das duas circunferências, ele mede 6 multiplicado por raiz de 3. E também nós sabemos que o raio da circunferência azul vale o triplo do raio da circunferência verde. A e B são centros dessas circunferências e o que a gente quer saber? A gente quer descobrir o valor do comprimento dos arcos em vermelho, ou seja, a gente quer pegar esse comprimento aqui, ó, somar com esse comprimento deste outro arco. E esse é o objetivo dessa questão. Então a gente sabe que aqui vale 6 raiz de 3. O tamanho do segmento DE vale 6 raiz de 3. O que a gente vai fazer? Nós vamos ligar os dois centros. A gente sabe que ao ligarmos os dois centros, o que acontece? Esse segmento de reta passa bem aqui no ponto de tangência das circunferências. Como um raio é o triplo do outro raio, né, conforme nos diz aqui o enunciado da questão, então se eu disser que o raio da circunferência menor vale R, então o raio da circunferência maior vale 3 vezes R. E a gente vai usar basicamente ideia parecida com a dos dois vídeos anteriores. Então a gente sabe que esse segmento aqui, né, este raio, ele forma com a reta tangente no ponto de tangência um ângulo de 90 graus. Da mesma forma, a gente sabe que este raio, ele forma com a reta tangente no ponto de tangência também um ângulo de 90 graus. E a gente pode formar este retângulo, né, como a gente fez em vídeos anteriores. Temos aqui, ó, um retângulo. E como isso aqui é um retângulo, e como aqui vale R, aqui vale R também, como tudo isso daqui vale 3R, né, porque é o raio da circunferência maior, então 3R menos R dá 2R. Então nós temos aqui nesta posição um triângulo retângulo em que a hipotenusa vale 4R, que é R mais 3R, um cateto vale 2R, e esse outro cateto aqui, ele vale 6 raiz de 3, porque nós formamos este retângulo. Então, eu vou colocar nessa posição 6 raiz de 3. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E com essa configuração, né, com este desenho, a gente pode descobrir qual é o valor do R. Né, porque basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras para este triângulo. Então, a gente tem 4R ao quadrado, né, 16R ao quadrado. Então, vou colocar aqui 16R ao quadrado, que é a hipotenusa, né, ao quadrado, igual a 4R ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, né, dá 36 vezes 3, isso dá 108. Então, nós ficamos com 12R ao quadrado igual a 108. Logo, R ao quadrado é 108 dividido por 12. 108 dividido por 12 dá 9. Então, nós temos que R vale 3. R tem uma medida igual a 3. Logo, aqui vale 9, né? 3 vezes 3 dá 9. E aqui vale 3. Agora, o que a gente pode observar? A gente pode observar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo especial, porque olha só, a hipotenusa vale 3 mais 9, ela vale 12. E aqui nós temos 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, a hipotenusa vale o dobro desse cateto. Então, nesse triângulo especial em que a hipotenusa vale o dobro de um cateto, o ângulo que se opõe a esse cateto vale 30 graus. Aqui, ó, vale 30 graus. E perceba que esse cateto aqui vale a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Né? A hipotenusa vale 12, a metade de 12 vale 6, 6 raiz de 3. Então, aqui nós temos o ângulo de 60 graus. Então, isso aqui é um retângulo,
um triângulo retângulo especial, 30, 60 e 90, em que a gente tem um cateto que vale a metade da sua hipotenusa. Agora o que acontece? Agora a gente consegue descobrir, por exemplo, qual é o tamanho deste arco aqui, ó, o arco da circunferência maior, porque ele se opõe, né, ele está melhor associado a um ângulo central de 60 graus. Então a gente sabe que o comprimento da circunferência azul é 2πr, é 2π vezes o raio. O raio da circunferência maior vale 9, né, que é 3 vezes o r pequeno. Então isso daqui, o 2π vezes 9, é o comprimento, né, dessa circunferência azul. Só que como 60 graus corresponde a 1/6 de 360 graus, então esse arco aqui, ó, corresponde a 1/6 do comprimento da circunferência. Então se a gente pegar o comprimento da circunferência azul e dividir por 6, esse valor é o quê? É o comprimento desse arco aqui, né? Ou seja, 18 dividido por 6 dá 3π. Então vamos marcar aqui 3π. Agora vamos analisar esse arco dessa circunferência menor. Perceba que aqui vale 90, né? Ou melhor, exatamente aqui vale 90 e aqui vale 30. Então nós temos aqui, ó, um arco de 90 mais 30, 120 graus. Então qual é o comprimento da circunferência verde? É 2π vezes o raio. O raio, no caso, é 3 da circunferência verde. Isso daqui é o comprimento da circunferência. Mas como esse arco está associado a um ângulo central de 120 graus, a gente sabe que 120 graus é 1/3 da circunferência. Então esse comprimento aqui, né, desse arco, ele vai ser 1/3 do comprimento total da circunferência. A gente pega essa expressão e divide por 3. Isso dá 2π, né, porque cancela-se esse 3 com esse 3. Logo, o que acontece? A resposta para o nosso problema vai ser 3π mais 2π, 5π. Né? O tamanho desse arco aqui mais esse arco vale 3π mais 2π, 5π. E essa daqui, portanto, será a nossa resposta.